para fazer a apresentação do trabalho científico intitulado Utilização de um suplemento isotônico para leitões lactentes como preparação para o desmame. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de trazer o nosso trabalho aqui. Esse trabalho que foi realizado na Universidade Federal de Lavras, sobre a orientação do professor Vinícius Cantarelli, na linha de pesquisa de saúde intestinal. E esse trabalho fez parte da minha dissertação de mestrado, então dentro de alguns dias ele também estará disponível para quem tiver interesse de dar uma lida. O trabalho intitulado, como foi dito, a utilização de um suplemento isotônico para leitões lactentes como preparação para o desmame. Como a gente sabe, a produção brasileira ela tem cada vez aumentado mais e a gente tem produzido cada vez mais carne suína. E associado a isso, a gente tem tido uma redução no número de fêmeas alojadas e matrizes alojadas no nosso plantel. Isso quer dizer, e isso nos mostra que essa fêmea está se tornando cada vez mais eficiente, cada vez mais produtiva, cada vez mais prolífica, né? A gente acaba chamando elas de fêmeas hiperprolíficas, mas junto com esse aumento na prolificidade dessa fêmea, ocorre uma perda na qualidade dessa leitegada. Então, nesse trabalho lá da universidade que a gente ainda não publicou, a gente pode ver que quanto maior e mais numerosa é essa leitegada, maior vai ser o coeficiente de variação e, consequentemente, maior será o número de leitões de baixa viabilidade. Leitões, aqueles que merecem a nossa atenção. Associado a esses leitões de baixa viabilidade, já se sabe, né, que quanto menor é o peso desse leitão, maiores são as chances desse leitão de não ter uma sobrevivência até o período de desmame. Então, esses leitões que nascem abaixo de 1 quilo, ali eles já vão ter 60% de chance de morrerem até a fase de desmame. Então, não pensando somente nos leitões de baixa viabilidade, a gente sabe que as fêmeas suínas elas vão ter um pico de lactação ali entre o 14º e 17º dia de lactação, e a partir daí, se essa fêmea não for manejada nutricionalmente de forma adequada, esse leite não vai ser suficiente para toda essa leitegada numerosa. Então, não pensando somente nos leitões de baixa viabilidade, e sim toda a leitegadas provenientes de fêmeas hiperprolíficas, a gente precisa pensar nesses leitões na fase do desmame. Então, esses leitões que vão passar por todo aquele enredo do desmame, né? Então, brigas por hierarquia, mudança de dieta, desafio ambiental, a gente precisa dar uma atenção para a saúde intestinal, porque, como foi dito aqui nas outras palestras, saúde intestinal está diretamente relacionada com produtividade e também com o desempenho desses animais. Então, a saúde intestinal ela é um conjunto de fatores que eu acho que é impossível a gente trabalhar com eles de forma separada, mas é uma microbiota adequada, um balanço adequado entre patogênicas e comensais, os seus metabólitos, que vai formar aí o microbioma, a integridade de barreira, a função de barreira funcionando de forma adequada, com todas as proteínas das junções firmes funcionando de forma adequada para evitar, talvez, um aumento nessa permeabilidade e uma translocação de bactérias patogênicas, o que seria indesejado. E também um substrato adequado ali no trato gastrointestinal, de forma a não ter ou nutrientes de mais ou nutrientes de menos, que podem servir também como substrato para essas bactérias patogênicas. Além disso, um sistema imune funcionando de forma adequada. Então, a nossa proposta é um isotônico proteico, um produto que proporciona né, uma fonte de energia para esses enterócitos. Ele tem uma alta palatabilidade, principalmente para existir esse interesse do leitão. Tem textura e viscosidade similar ao leite também, para existir esse interesse maior do leitão, para ele não negar esse produto depois, quando ele tem o primeiro contato. Não contém antimicrobiano e também não contém plasma. Esse estudo foi realizado numa granja comercial em Minas Gerais, com 5.000 matrizes. Foram realizadas em 2 etapas, o pré e o pós-desmame.
E foram utilizadas 120 leitegadas no pré-desmame, avaliados com um total de 1.634 leitões avaliados nessa fase. Esses leitões, eles foram pesados individualmente, nos dias 2, 8, 16 e 23 de vida, e a fase de pré-desmame teve 24 dias de duração, que é o tempo de desmame da granja comercial. Então, foram realizados 4 tratamentos, com 30 repetições cada, sendo o tratamento 1 controle, sem a suplementação, sem a oferta do produto. O tratamento 2, esse produto foi ofertado só na fase pós-parto, recente ao parto, 2º ao 8º dia de vida. O tratamento 3 foi ofertado no pré e no pós-desmame, bem próximo ao desmame, 3 dias antes e 3 dias pós-desmame, sendo que o produto, quando ofertado antes do desmame, foi ofertado na forma líquida, e no pós-desmame ele foi adicionado à ração como forma de papa. E lembrando, e o tratamento 4 foi a associação dos 2 tratamentos, para a gente poder ver o resultado da associação. Lembrando que a ideia desse isotônico proteico não é a substituição do leite, e sim de trabalhar direto na fonte, que é a saúde intestinal, na fonte dos problemas que a gente tem, e com a intenção de desempenho e performance. Então, na fase pós-desmame, a gente fez a seleção de 9 leitegadas por tratamento, 106 leitões. Foram pesados aos 7 dias de creche e 14 dias, e a gente realizou a eutanásia para coleta de material, de jejum, conteúdo fecal, com a finalidade de fazer as nossas avaliações. Como resultado, o peso dos animais aos 7 dias de creche, a gente pode observar que os animais que receberam o produto, tanto no pré-desmame e na associação, tiveram um desempenho maior quando comparado com o tratamento controle. Isso pode estar associado à presença de alguns aminoácidos nesse isotônico. Então, esses aminoácidos, eles dão essa capacidade energética para o enterócito, e esse enterócito consegue absorver melhor os nutrientes. Esse aqui é o resultado ao 14º dia de creche também. Então, a gente pode observar que os 3 tratamentos que receberam o isotônico tiveram um melhor peso ao 14º dia de creche, quando comparado com o tratamento controle. E quando a gente observou morfologia intestinal, já era de se esperar que os tratamentos que receberam o produto apresentassem uma maior relação vilocripta. Então, há alguns aminoácidos que são presentes no produto, como, por exemplo, a glutamina, tem essa capacidade de fornecer energia de forma mais rápida para essas células, que tem uma renovação muito grande, e provavelmente estimulou esse crescimento e essa maturação dessas células de forma mais eficiente, e a gente tem uma relação melhor de vilocripta quando a gente compara. Aqui seria o tratamento controle, aqui o tratamento 2, o 3 e o 4. Então, a gente pode perceber que existiu um resultado significativo quando a gente ofertou esse produto para os animais. Em relação ao ganho de peso diário também no pós-desmame, a gente podemos observar que também teve um resultado significativo aqui dos animais quando teve associação, frente ao controle. Então, esses animais chegaram a ganhar cerca de 35 gramas a mais por dia do que os animais que não receberam o isotônico. E quando a gente fez a contagem de bactérias, a E. coli, como uma bactéria representativa das patogênicas e os lactobacilos, a gente pôde observar que teve um resultado significativo, uma tendência aqui de E. coli, uma diminuição, e aí isso pode ter 2 vias, talvez uma menor disponibilidade de nutrientes ali no trato gastrointestinal, porque os enterócitos estavam funcionando melhor, e aí a gente tem uma redução nessas bactérias que utilizariam esse substrato como forma de substrato, e os lactobacilos também a gente pode observar que houve um aumento, mas não significativo.
Outra coisa que pode ter acontecido também nessa relação entre E. coli e lactobacilo também é uma simples disputa por densidade. Então, o aumento de uma população pode influenciar a diminuição ou estacionamento do crescimento de outras bactérias, de outras populações. E, então, provavelmente, foi esse tipo de uma dessas duas vias que podem ter acontecido. Em relação também à avaliação dos ácidos graxos que a gente fez, a gente não observou, né, uma redução significativa, mas a gente teve um aumento numérico de, por exemplo, ácido graxo butírico, que a gente sabe que ele está relacionado diretamente com oferecer energia para colonócitos, por exemplo, que são células ali importantes na absorção dos nutrientes. Portanto, como conclusão desse trabalho, a gente pode observar que esse isotônico teve a capacidade de garantir, né, uma melhor performance desses animais, tanto na fase de pré e pós-desmame, e também teve a capacidade de melhorar essas características relacionadas à saúde intestinal dos animais. Então, era isso que eu tinha. Muito obrigado.